Olá, seja bem-vindo ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é segunda, ufologia e espiritualidade. Olá, o incidente OVNI de Nuremberg, ocorrido em 14 de abril de 1561, é um dos avistamentos aéreos não identificados mais famosos e documentados da história. Este evento, registrado na cidade de Nuremberg, então parte do Sacro Império Romano, foi descrito como uma batalha celestial e capturado em uma xilografura e texto por Hans Glaser, um artista e impressor local. O evento ocorreu em Nuremberg, uma cidade imperial livre na Alemanha, conhecida por sua importância econômica, política e cultural no século XVI. Na madrugada de 14 de abril de 1561, entre 4 e 5 da manhã, ao nascer do sol, os habitantes da cidade, incluindo homens e mulheres de diferentes classes sociais, testemunharam uma aparência celestial que os deixou atônitos e temerosos. Na época, a sociedade era profundamente religiosa e as aparências celestes eram frequentemente interpretadas como sinais divinos, presságios de desastres ou mensagens de Deus. A ausência de tecnologia avançada, como aviões ou balões, tornava qualquer evento aéreo incomum, ainda mais intrigante e difícil de explicar. Nuremberg era um centro de impressão, o que permitiu que o incidente fosse amplamente documentado e divulgado. O jornal local, conhecido como Nuremberg Gazette, publicou uma edição especial em abril de 1561, contendo uma xilografura detalhada e um texto descritivo do evento, ambos atribuídos a Hans Glaser. A xilografura original, medindo 26,2 cm por 38 cm, está preservada na coleção Wickiana da Zentralbibliothek Zurich, na Suíça, e é uma das principais fontes primárias do caso. De acordo com o relato publicado no Nuremberg Gazette e outras fontes contemporâneas, o céu sobre Nuremberg foi feito por uma série de objetos voadores de formas variadas, que se envolvem em uma espécie de combate aéreo. O evento durou aproximadamente 1 hora e foi descrito como um espetáculo terrível e uma aparição horrível. Abaixo, detalhe a aparência dos objetos e o revelador das características conforme relatado. Esferas. Centenas de esferas coloridas foram observadas, descritas como pretas, vermelhas, laranjas, azuis e brancas. Algumas fontes mencionam que essas esferas emergiam de objetos cilíndricos maiores, interpretadas por ufólogos modernos como possíveis naves-mãe. Cilindros. 2 ou 3 cilindros de grande tamanho foram reportados, dos quais saíram as esferas menores. Esses cilindros foram descritos como tubos ou lanças cilíndricas e abordam como base para os objetos menores, igual às coisas que estão sendo vistas ultimamente, mas são meros detalhes. Cruzes. Cruzes vermelhas sangue foram vistas entre as esferas, com algumas fontes indicando que elas estavam intermeadas, com faixas maleáveis, semelhantes às presas de junco. A cor vermelho sangue e a forma de cruz reforçavam a interpretação religiosa da época, associando o evento a símbolos cristãos. Discos e placas. Algumas testemunhas relataram objetos em forma de discos ou placas, que voavam erraticamente pelo céu. Esses objetos foram considerados em menor quantidade, mas parecem específicos como parte do caos aéreo. Objeto triangular preto. No clímax do evento, um grande objeto triangular preto, descrito como uma lança preta,
ou ponta de lançamento, aparece no céu. Este objeto foi significativamente maior que os outros e foi interpretado como uma espécie de supernave. Sua presença marcou o fim do evento, com alguns relatos relatando que ele parou antes de desaparecer. Os objetos aparentemente se movem de forma caótica, lutando entre si em um combate aéreo. As esferas voavam de um lado para o outro, algumas emergindo do Sol, outras se dirigindo a ele, enquanto os cilindros lançavam esferas menores. Durante o evento, testemunhas contaram que alguns objetos queimaram ou explodiram ao se aproximarem da Terra, produzindo grandes nuvens de fumaça. Outros objetos caíram ao chão, desaparecendo em meio ao vapor, enquanto alguns voaram em direção ao Sol e sumiram. O evento foi descrito como uma batalha, com um possível vencedor, já que alguns objetos dominaram enquanto outros caíam ou desapareciam. A ideia de uma guerra celestial foi reforçada pela percepção de que os objetos eram enfrentados de maneira organizada. Além dos objetos, o céu apresentava 2 arcos semicirculares vermelhos sangue, semelhantes à lua no último quarto, e uma bola redonda, parcialmente preta no centro do Sol. Esses elementos sugerem que a aparência estava associada à posição do Sol ao nascer, o que pode ter amplificado sua visibilidade. As nuvens de fumaça geradas pela queda de alguns objetos eram tão grandes que eram vistas a quilômetros de distância, reforçando o impacto visual do evento. O avistamento foi testemunhado por muitos homens e mulheres em Nuremberg, tanto dentro da cidade quanto nos arredores, incluindo áreas rurais e diante das limitações da cidade. A natureza coletiva do evento, com centenas ou milhares de testemunhas, tornou-o um dos primeiros avistamentos em massa documentados. Não há nomes específicos de testemunhas individuais registradas, mas o relato enfatiza a diversidade de observadores, indicando que as especificidades foram amplamente observadas pela população local. A principal documentação do evento vem da xilografura e do texto de Hans Clauser, publicada no Nuremberg Gazette em abril de 1561. A xilografura, que ilustra o céu repleto de objetos coloridos e formas geométricas, é considerada uma das primeiras representações artísticas de um avistamento de OVNIs. O texto, que acompanha a ilustração, descreve o evento em detalhes, enfatizando seu impacto emocional e sua interpretação como um possível sinal divino. Além disso, uma segunda xilografura, criada por um artista desconhecido, também retrata o evento, corroborando a descrição de Glaser. Ambas as obras mostram figuras humanas observando o céu, reforçando a ideia de um avistamento coletivo. O documento de Glaser é a fonte mais citada, mas o evento também foi mencionado em publicações posteriores, como o livro de 1958 de Carl Gustav Jung, O Mito Moderno, Coisas Vistas no Céu, que analisa o caso sob uma perspectiva psicológica e simbólica. Já na sociedade do século XVI, o evento foi amplamente interpretado como um presságio divino. Líderes religiosos locais consideraram o aparecimento de um aviso de Deus, exortando os fiéis a se arrependerem de seus pecados e mudarem suas vidas. A presença de cruzes vermelhas sangue e a descrição de uma batalha celestial reforçaram a narrativa de um conflito cósmico, possivelmente entre forças angélicas e demoníacas, em linha com os cristãos da época. As igrejas em Nuremberg ficaram lotadas nos meses seguintes, refletindo o medo que o evento fosse um prelúdio do Apocalipse. A ausência de tecnologia avançada levou os observadores a descrever os objetos em termos familiares, como cruzes, tubos, lanças, o que reflete as limitações de vocabulário e referências culturais da época. Por exemplo, a forma de cruz pode ter sido uma tentativa de associar as referências aos símbolos cristãos, enquanto os cilindros e esferas
podem ter sido interpretações de formas desconhecidas. O incidente de Nuremberg foi amplamente debatido por ufólogos, cientistas e historiadores, com várias teorias tentando explicar o porquê, como teoria ufológica. Ufólogos consideram o evento como uma evidência de um avistamento de OVNIs na antiguidade, possivelmente uma batalha entre naves extraterrestres. A descrição das esferas emergentes dos cilindros, a presença de uma supernave triangular e o comportamento errático dos objetos são vistos como consistentes com relatos modernos de OVNIs. Alguns sugerem que duas espécies específicas podem ter disputado recursos terrestres, culminando em um conflito distribuído pelos habitantes de Nuremberg. A xilografura de Glaser é frequentemente mencionada como uma das primeiras representações de naves espaciais. Carl Gustav Jung, em seu livro de 1958, expressou interesse pelo caso, embora tenha sugerido que a interpretação dos observadores foi influenciada por sua mentalidade religiosa. Ele viu o evento como um exemplo de como as celestes são moldadas pelas gestaltes culturais, como cruzes e lançamentos, mas não descartou a possibilidade de um evento real. Céticos argumentam que o evento provavelmente foi um aspecto atmosférico, como um parélio, ou cão do Sol, no qual cristais de gelo na atmosfera refratam a luz solar, criando ralos, arcos e formas duradouras. No entanto, a teoria do parélio é contestada, pois não explica a complexidade dos objetos, como cilindros e esferas em movimento, como nuvens de fumaça ou a duração do evento. Frank Johnson, citado em algumas fontes, defendeu a hipótese do parélio, mas admitiu suas limitações. Outras explicações naturais incluem auroras boreais, meteoros ou uma combinação de características meteorológicas raras. No entanto, a ausência de registros e condições climáticas específicas, em 14 de abril de 1561, dificulta a validação dessas hipóteses. Algumas interpretações mais especulativas sugerem que o evento foi uma visão profética de uma batalha aérea futura, como a da Segunda Guerra Mundial, ou mesmo um lapso temporal que permitiu aos observadores verem algo de outra era. Outra teoria, menos aceita, propõe que o evento foi causado por alucinações em massa, devido ao ergotismo, envenenamento por fungo presente em cereais. Embora não haja evidências de surtos de ergotismo em Nuremberg na época. Um evento semelhante ocorreu em Basileia, Suíça, em 7 de agosto de 1566, 5 anos após o incidente de Nuremberg, documentado por Samuel Coccius. O avistamento envolve esferas pretas e brancas, engajadas em uma batalha aérea, ao amanhecer. Como em Nuremberg, o evento foi registrado em uma xilografura, também preservada na Zentralbibliothek Zürich. Há semelhanças entre os dois casos, localização, descrição de objetos esféricos e a percepção de um combate celestial, levaram alguns ufólogos a especular que ambos representam avistamentos de OVNIs relacionados. No entanto, os céticos apontam que a coincidência pode ser explicada por influências atmosféricas semelhantes ou pela influência cultural das xilogravuras, que eram amplamente divulgadas na época. O incidente de Nuremberg deixou uma marca de rigidez, tanto na época quanto na ufologia moderna. Na Europa do século XVI, o evento reforçou a crença em sinais divinos e influenciou o comportamento religioso da população local. A xilogravura de Glaser tornou-se uma peça icônica, usada por ufólogos como evidência de que avistamentos de OVNIs não são exclusivamente modernos. Embora o incidente de Nuremberg seja fascinante, é importante abordá-lo com o ceticismo crítico. A xilogravura de Glaser, embora detalhada, pode ter exagerado ou estilizado o evento para atrair leitores.
já que os jornais da época frequentemente sensacionalizavam histórias para aumentar a circulação. A linguagem usada, como batalha e cruzes vermelho-sangue, reflete o contexto religioso e cultural do século XVI, o que pode ter distorcido a percepção dos observadores. A ausência de tecnologia moderna na época torna evidente que os objetos eram de origem terrestre, mas isso não confirma automaticamente uma origem extraterrestre. Fenômenos atmosféricos, como parelhos ou auroras, podem ter sido mal interpretados devido à falta de conhecimento científico. No entanto, a complexidade do evento, com objetos de formas diversas, movimentos coordenados e nuvens de fumaça, desafia explicações naturais simples. Resumindo, o incidente de Nuremberg, de 14 de abril de 1561, permanece um dos casos mais intrigantes da ufologia e da história dos celestes. Com sua descrição de esferas, cilindros, cruzes e um objeto triangular preto, o evento desafia significativamente e continua a alimentar os debates entre ufólogos, cientistas e historiadores. Documentado por Hans Glasser em uma xilogravura icônica, o caso reflete tanto o impacto específico na religião quanto na curiosidade humana sobre os mistérios cósmicos. Seja um avistamento de OVNIs, uma aparência atmosférica ou uma projeção cultural, o espetáculo terrível de Nuremberg continua a fascinar e inspirar 464 anos depois. E se chegou até aqui, curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.